bem. A previsão da nossa aula está em torno de 45 minutos a 1 hora, tá? Então, a gente tenta finalizar ela para que vocês tenham algum tempo para a aula seguinte. A gente tenta terminar aí. Estamos começando às 18h12, então já perdemos aí uns 12 minutos. Então, vamos lá. Então, nós teremos como essa primeira aula número 5 a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Então, vocês observam que a gente tem, a parábola já começa, né? Um homem que ele está lá escondendo, né? Está na sua terra e ele esconde o tesouro, né? E aí a gente pode pensar e imaginar que tesouro seria esse? Ou, ou que tipo de valor esse tesouro tinha, né? Para que a atitude nessa palavra, nessa parábola do homem, dele ter feito o que fez. A gente vai ver isso nela agora. Só que antes, a gente vai ler, tá aí, ó, o versículo de Mateus, o versículo 44, 45 e 46 fala um pouquinho sobre esses referidos tesouros. A parábola praticamente consiste nisso daí, é bem pequena, a gente consegue destrinchar ela e tirar bons princípios para aplicar em nossas vidas, tá? Então, eu pediria para a Jéssica, se pudesse, se estivesse com áudio, tudo bem, ler para a gente o versículo 44. A Juliana pudesse ler também, se estiver com áudio ok, o 45. E o Amon leu o 46. Pode ser? Pode começar? Pode começar. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tá funcionando? Juliana, tá ok, tá ótimo. O seu áudio tá bom. Ok. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Isso, né? Muito bem. Eu pergunto para os senhores e senhoritas, o que vocês observam aí que tem em comum nesses versículos entre o tesouro do homem e a pérola? Tem uma coisa em comum. O que seria? Tentem nas passagens de escritura, vou dar uns segundinhos para vocês lerem de novo ela para si, e me identifique aí uma coisa que está bem comum entre tanto o tesouro quanto a pérola. Observe na disposição dos homens. Alguém conseguiu? O que tem de semelhante assim que vocês conseguem encontrar nessas passagens, tanto do tesouro quanto da pérola? Em relação ao homem, né?
Se acalmem. Se vocês ainda não identificaram, a gente tem a aula toda para a gente identificar, mas fiquem com essa pergunta na mente de vocês. Eu vou passar agora, deixa eu ver se já é o meu. Eu vou passar um vídeo para vocês, e vocês também conseguem identificar exatamente essa pergunta nesses dois vídeos. Deixa eu ver se já é isso. A gente vai ver essa história que é muito conhecida de vocês. E são duas ocasiões aí que a gente vai observar os personagens e o que aconteceu. Deixa eu rodar para a gente ver junto, tá? Prestem atenção. Capítulo 24. Amon encontra-se com o pai do rei Lamone. O rei Lamone queria levar Amon para conhecer seu pai. O Senhor advertiu Amon de que não fosse, porque o pai de Lamone tentaria matá-lo. O Senhor disse a Amon que, em vez disso, fosse a terra de Midone, onde seu irmão Arão estava preso. O rei Lamone acompanhou Amon. Durante a viagem, eles encontraram-se com o pai do rei Lamone, que era o rei de toda a terra. Ele perguntou a Lamone aonde estava indo com um nefita mentiroso. O rei Lamone falou a seu pai a respeito de Amon e de seu irmão que estava na prisão. Zangado, o pai de Lamone ordenou-lhe que matasse Amon e não fosse a Midon. Lamone recusou-se a matar Amon e disse que os dois iriam libertar Arão. O pai de Lamone ficou ainda mais zangado e sacou a espada para matar Lamone. Amon colocou-se na frente de Lamone para protegê-lo. O pai de Lamone tentou matar Amon, mas ele defendeu-se e feriu o braço do pai de Lamone. Quando o pai de Lamone percebeu que poderia morrer, ofereceu a Amon metade de seu reino para que ele lhe poupasse a vida. Amon pediu que Arão e seus companheiros fossem libertados da prisão e que Lamone continuasse governando em seu reino. O pai de Lamone percebeu que Amon não tinha a intenção de feri-lo. Ficou impressionado em ver o quanto Amon amava Lamone, seu filho. Ele pediu a Amon que lhe ensinasse o evangelho. Amon e o rei Lamone foram a Midone. Lamone conversou com o rei. Arão e seus companheiros foram libertados da prisão. Amon ficou triste em ver o quanto eles haviam sido maltratados. Apesar do grande sofrimento, os irmãos de Amon tiveram sempre paciência. Muito bem. Agora, nós vamos para outro vídeo. Observem agora a situação aqui. Capítulo 25. Arão ensina ao pai do rei Lamone. O Espírito conduziu a Arão e seus companheiros até a terra de Nefe, para que ensinassem ao pai de Lamone, o rei de todos os lamanitas. Arão apresentou-se ao rei dizendo que era o irmão de Amon. O rei pensou na bondade de Amon e nas palavras que ele havia dito. Arão perguntou ao rei se ele acreditava em Deus. O rei disse que não tinha certeza, mas se Arão dissesse que Deus existia, ele acreditaria. Arão confirmou ao rei a existência de Deus. Arão leu as escrituras para o rei, ensinou a respeito da criação da terra, da queda de Adão e da missão de Jesus Cristo. O rei perguntou o que precisaria fazer para ter a companhia do Espírito Santo e preparar-se para viver com Deus. O rei estava disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo renunciar seu reino. Arão disse ao rei que ele teria que se arrepender de todos os seus pecados. Precisaria orar e ter fé em Deus. O rei orou para saber se Deus realmente existia. Ele disse que abandonaria todos os seus pecados. O rei caiu no chão como se estivesse morto. Quando a rainha ouviu, achou que Arão e seus companheiros o tivessem matado. A rainha mandou seus servos matarem Arão e seus companheiros, mas os servos ficaram com medo. Ela pediu então que encontrassem outras pessoas para fazer isso. Antes que uma multidão se formasse e causasse tumulto, Arão pegou a mão do rei e pediu a ele que se levantasse. O rei levantou-se. O rei acalmou sua mulher e os servos, pois estavam todos assustados, e ensinou a eles o evangelho. Todos acreditaram em Jesus Cristo.
bem. Nessa história, ela está contida. Seja bem-vindo, Cristiano. Nessa história, e Alma 20, esse relato de 16 a 23, conta esses eventos que vocês acabaram de assistir. Tá? Vocês conseguem identificar para mim qual a diferença? O que foi que aconteceu? O que chamou mais a atenção de vocês no primeiro episódio, quando o rei ele está prestes a perder sua vida, e para a segunda situação, quando ele tem a experiência espiritual, né? Ele nasce de novo. Vocês conseguiram observar o que ele propôs ali, o que ele estava disposto, assim como o homem da pérola e o homem do tesouro. Essa história eu achei muito semelhante. A gente podia identificar aí essas coisas. Vocês têm alguma conseguem identificar? Se não, vou ajudar. Essas foram as palavras do rei. Queria que Cristiano lê para a gente, por favor, só para relembrar aí o vídeo. O primeiro vídeo. Cristiano, está sem áudio. Israel, lê para a gente. Depois a gente fala com o Cristiano. Israel. Essas foram as palavras do rei a Amon quando se encontrava nessa situação de vida ou morte. Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade de meu reino. Muito bem, segura aí. No segundo episódio, deixa eu ver quem pode ler para a gente. A Jéssica, pode ler para a gente? Ou a Yasmin, se a Jéssica não tiver. Mas a Jéssica já leu para a gente, né? Pode ser a Yasmin. Tá bom, vou ler. E aconteceu que, tendo Arão explicado estas coisas ao rei, o rei disse: Que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar este espírito iníquo do meu peito e receber o espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que, disse ele, renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Muito bem, Yasmin, obrigado. Vocês conseguem identificar aí qual a força de um episódio para o outro? O que chama a atenção de vocês em cada situação aí? O que esse rei estava disposto a fazer? Nas duas ocasiões que ele sofreu um impacto, tanto físico, vocês observam que o primeiro foi algo físico, e a outra foi algo espiritual. Tá? No início da nossa parábola lá, fala do homem que ele enterrou um tesouro, encontrou um tesouro, enterrou e tudo, mas ele também teve uma predisposição para fazer algo muito grande. Foi o que a gente citou lá na frente. E também o da pérola, a mesma situação. É muito semelhante com essa experiência do pai do rei Lamoni. Então, identifiquem para mim o que vocês observam aí. O que ele estava disposto? Ou não tem diferença nenhuma? Hum? Prova de vestibular. Vamos lá. Irmão, eu entrei agora, né? E então ainda estou tentando entender o contexto, mas lendo essas duas escrituras, percebe-se que, embora houvesse renúncias, problemas,
até medo por parte do rei, ainda assim ele renunciaria tudo pelo evangelho. Então, eu acredito que isso seja, acho que talvez seja isso que seria o contexto, assim, mais ou menos, né? Do que a gente está disposto a abandonar, a renunciar em nome do Senhor. O que o Senhor ele espera que a gente renuncie para realmente segui-lo completamente. Isso. Pensem exatamente no tesouro que vocês já receberam, né? E o que vocês fariam para mantê-lo, né, em posse, né? O que nós estaríamos dispostos, né, a fazer para manter isso na nossa vida, né? Uma joia preciosa, um tesouro precioso. No primeiro episódio, o rei estava disposto quando ele percebeu que ele... Mas, Juliane, Yasmin, você falou exatamente, só vou completar o que você falou. Tá perfeito. Quando ele se sentiu ameaçado fisicamente, ele queria que a vida dele fosse poupada, ele só estava disposto a entregar metade do reino dele, correto? E no segundo, exatamente o que a Yasmin comentou. Ele estava disposto, quando ele encontrou o tesouro, aquilo que mudaria a vida dele, o encontro com Deus, uma outra vida, ele estava disposto a quê? A dar metade? A renunciar a tudo. Até mesmo abandonar todo o reino. No primeiro, ele só queria dar metade lá para Amon não matá-lo, né? Mas já com a experiência com Arão, ele estava disposto a renunciar a tudo e abandonar até o reino dele. Para nós hoje, o que nós estamos dispostos, ou o que nós estamos sacrificando para a gente alcançar o tesouro que foi nos prometido quando nós encontramos o Evangelho? Gostaria que vocês pensassem nessa pergunta. A gente vai voltar nela. Essa outra, ela tem a ver... A nossa vida como membro da igreja, ela começou mais ou menos assim, né? Ou um rapaz, uma dupla, ou duas moças bateram na nossa casa, ou, se não, se não foi a experiência logo inicial com a gente, mas foi com o pai, nossos pais, se não foi com nossos pais, foi com nossos avós, e assim vieram, tá? Então, aqui, a joia, a nossa joia, ela foi nos apresentada, né? E quando essa joia foi apresentada, o que nós estávamos dispostos, ó, a nossa pérola, foi dada uma pérola para nós. O que eu e vocês sacrificamos? Ou o que hoje eu continuo sacrificando para viver o Evangelho? Vocês têm? Tem algo que vocês continuam lutando e sacrificando por terem aceitado o Evangelho de Jesus Cristo? Ou já foi superado? Algumas coisas já foram superadas na vida de vocês. Hoje, por exemplo, quero dar um exemplo para vocês. Eu, quando conheci a igreja, eu fazia 3 coisas na minha vida. Eu tinha 14 anos. Eu trabalhava meio expediente, eu ganhava um dinheirinho, 14 anos, né? Eu trabalhava no açougue, eu estudava e eu jogava bola. Eram as 3 coisas nessa minha fase, quando eu conheci o evangelho, que eu fazia na vida. Tá? Então, quando eu entrei para a igreja, eu perdi uma. Para mim, aquilo foi um sacrifício no início, porque era uma coisa que eu não queria deixar de fazer. E quando eu soube que eu teria que parar de jogar bola no domingo, disputar meus campeonatos e tudo, isso mexeu muito comigo no início, né? Depois,
Outras coisas eu tive que sacrificar, mas eu já conhecia o evangelho, já tinha aprendido muitas aulas, já tinha me fortalecido, já tinha feito uma base, né? E apareceram outras coisas que podiam me distrair. Ou seja, para mim, cada fase da minha vida vai aparecer algo, tem aparecido algo que eu tenho que sacrificar, deixar de lado, porque eu já estou cuidando de uma joia, né? De um tesouro que eu encontrei. E eu almejo um dia sair dessa vida e receber as promessas que foram feitas a mim, né? E eu pergunto para vocês, o que vocês têm sacrificado por esse evangelho? É algo que eu e vocês precisamos sempre ponderar, registrar em nossos diários e ponderarmos sobre isso, né? Aqui, o homem, o negociante, ele estava ali disposto, né? Quando ele tinha essa pérola, ele queria, né? Sabia que ele tinha encontrado algo de valor, tá? Ele estava disposto ali a vender tudo que ele tinha para poder comprar essa joia preciosa. O homem do tesouro, ele fez o quê? Vendeu tudo que tinha também, ele comprou foi o campo, tá? Porque foi ali que ele colocou. Oi, Yasmin, pode falar. Eu acho que uma coisa que acontece muitas vezes é a gente ir de contra as pessoas que a gente ama, nossos familiares, para seguir os mandamentos e as regras da igreja, né? Eu lembro quando eu era mais jovem que parte da minha família, por parte de pai, não é membro da igreja até hoje, e da minha mãe a maioria era. E às vezes a minha avó não entendia, assim, mas por que não vem para cá no domingo para a gente ir ao clube, não sei o quê. Isso gerava uma briga entre a minha família. E muitas das vezes eu tive que ir contra, né? Dizer, não, vó, tem que ir para a igreja, tem que tal coisa, porque os ensinamentos lá são assim, e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem que ir de contra até com as pessoas que a gente ama, nossos próprios familiares, que não vivem os mesmos padrões que a gente vive. E às vezes isso é doído, mas quando a gente passa a ter a compreensão de que a gente troca algo bom e melhor por algo excelente e tem o testemunho do evangelho e tudo mais, isso se torna, não diria mais fácil, mas consola melhor. Porque, como você mesmo disse, deve ter sido sofrido também deixar de fazer aquilo que gostava, né? Que era jogar e tudo mais, e uma série de coisas. Mas são sacrifícios que a gente tem que fazer ao longo da vida. E no Evangelho também exigem certos sacrifícios. Renunciar, às vezes, uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente acha muito bom naquele momento. E tudo isso eu acho que vai de uma maturidade espiritual que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Quanto mais a gente conhece o Salvador, mais a gente quer se tornar semelhante a ele. E isso tudo é um processo, né? É um processo longo conhecê-lo, aprender e viver como ele. Muito bem, Yasmin. Obrigado. Isso mesmo. Poxa, muito bom. Alguém mais queria comentar um pouquinho sobre isso? Eu vou adiantar aqui. Podem ficar à vontade. Isso aqui a gente já falou. E já. Tá bom. Vamos ver essa aqui agora. Essa aqui tem uma puxando a outra. A Juliane, a Jéssica, a Juliane pode ler o 47, a Jéssica pode ler o 48, e aí a Yasmin pode ler o 49 e o Israel pode ler o 50. Vamos lá, vamos dividir esses versículos aí. O que é comparado ao reino dos céus novamente? Pode começar. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe.
Jéssica? Foi a Jéssica que eu dei agora? Quem valeu 48? Até esqueci aqui já a sequência. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. E assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Quem foi os 50? Foi Jael ou Amon? Nem lembro. Pode ler, Amon. Ok, 50. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o reino dos céus também foi comparado à figura que vocês estão vendo aí, né? O homem lançando a rede, pescadores estão lá, vão puxar, vão pescar. E quando isso acontece, alguém já pescou aqui alguma vez? Já teve alguma experiência com pesca? Com rede, por exemplo? Mas a gente, senão a gente imagina, né? Que quando eles lançam, e fica lá. Quando eu vou para o Marajó, e às vezes tem uma praia lá que normalmente eu costumo a ficar, mas lá na frente a gente já vê várias boinhas. Já é rede que os pescadores foram lá de madrugada, já deixaram estendida, e aí, às vezes, passa lá a madrugada toda. Quando é de manhã, eles vão lá e vão começar a buscar. E quando eles trazem elas, eles trazem de tudo, né? Às vezes pega camarão, querem pegar peixe, mas vem camarão, às vezes vem outros tipos de, né? Vem sujeira também no meio, mas enfim. Mas o certo é que eles vão chegar na terra e eles vão separar, como está nas escrituras aí. Peixe bom para um lado e peixe ruim para o outro. Talvez até aqueles que sejam pequenos, que eles não vão ter lucro nenhum, eles devolvem até, né, para o mar novamente. Então, essa é a lei da pescaria, né? Eles sabem o que eles fazem, tá? Essa aí é grande. Eu vou pedir não ser. Pega aqui a Yasmin. Pega aqui a Yasmin de novo para ler. Yasmin, lê para a gente esse contexto aí. Isso aqui, vocês podem ver, eu queria que vocês prestassem bem atenção na imagem, que essa é a figura exatamente do pioneirismo, né, da igreja. Um preço que foi pago, eles entendiam o valor da joia, do tesouro que eles tinham encontrado. E eles estavam dispostos a se sacrificar, porque eles entenderam ali que essa vida era uma preparação, né? E eles estavam dispostos mesmo. Então, Yasmin vai ler para a gente esse contexto e a gente vai comentar um pouquinho. Rapidinho, que saiu aqui. Até os mais próximos de Joseph naquele início não entenderam completamente as provações que os santos dos últimos dias passariam, enquanto a igreja crescia a partir de um humilde início nos primórdios do século XIX. É 19? É. É 19? É. É isso. Mas Joseph Smith sabia que nenhum inimigo imediato ou no futuro teria poder suficiente para frustrar ou deter os propósitos de Deus. Todos conhecemos suas palavras proféticas. O estandarte da verdade foi erguido. Nenhuma mão iníqua pode impedir o progresso da obra. Perseguições podem levantar-se, turbas podem agrupar-se, exércitos podem reunir-se, a calúnia pode difamar, mas a verdade de Deus irá adiante com coragem, nobreza e independência até que tenha penetrado todo o continente, visitando todo o clima, varrido cada país e sido proclamada em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare que a obra está concluída. Bem,
Então, essa profecia, quando foi citada, realmente é uma coisa que a gente está sendo prova viva de todo o cumprimento dela, e ainda vamos ver mais, né? Então, desde o pioneirismo, quem assistiu o curso ano passado, né, da história da igreja, dos santos, Santos um, Santos 2, a gente comentou muito sobre isso. Tivemos muitas experiências assim, com cada história, né, da caminhada do Oeste, né, até o Lago Salgado, né? E esses acontecimentos foi exatamente como está descrito aí, né? Em alguns momentos, no frio, na geleira, eles sem força sentiu-se como se anjos estivessem empurrando, porque era sobre-humano. Eles na fraqueza, com fome e sede, poder continuar se não tivessem forças celestiais os ajudando, né? Mesmo com as perdas. Então, esse cumprimento hoje, a gente como membro da igreja, a gente vai comentar nessa aula que a gente não está a gente não tá exigido, não está sendo exigido de nós que a gente passe por isso nesse momento, mas nós já estamos enfrentando outras coisas, né? A gente vai ver aqui agora. Aqui. Jéssica, pode ler para nós? Doutrina e Convênios 3, de 1 a 3. Vamos ver aqui. As obras do desígnio e o propósito de Deus não podem ser frutados, nem podem se dissipar, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, suas veredas são retas e seu caminho é um círculo eterno. Lembre-se de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Exatamente. Né? Então, aí está bem explicado, né? A obra de Deus ela vai avante, ela não vai parar. E nós seremos testemunhas, já estamos sendo, né? E seremos mais ainda. O De Barra, ele comenta algumas coisas sobre isso, né? Aqui. Israel, lê para a gente essa primeira citação, depois a gente tem outras aqui. E a gente finaliza a nossa aula. Todos somos necessários para concluir a obra iniciada por aqueles. Todos somos necessários para concluir a obra iniciada por aqueles santos pioneiros há mais de 175 anos e executada ao longo das décadas pelos santos fiéis de cada geração. Precisamos crer como eles creram. Precisamos trabalhar como eles trabalharam. Precisamos servir como eles serviram. E precisamos vencer como eles venceram. Exatamente, legal, né? Aí ele falou isso em 2008, a conferência de novembro de 2008. Então, hoje, na verdade, são 195 anos já. Põe aí, 195, não, 198 anos que foi citado isso, né? Dessa época, né? Não que foi citado, foi 2008 que ele falou. Mas aí ele cita 175 anos tinham se passado. Agora, nos nossos dias, já é mais de 190 anos, né? E o que é legal, né? Nós precisamos trabalhar como eles trabalharam, né? Precisamos servir como eles serviram. Então, isso eles estão direcionando a nós hoje, a mim e a vocês, né? Então, que característica, né? Que característica do Salvador vocês entendem que eu e vocês precisamos ter para a gente exatamente estar alinhado um pouco, pelo menos, com os pioneiros, com aqueles que se sacrificaram, que foram valentes, né? Que característica do Salvador vocês acham não, tem certeza que eu e vocês precisamos ter?
Pelo menos uma ou duas. Vamos lá. Ainda mais. São as mesmas características que os pioneiros tiveram, porque eles seguiram Salvador. Irmão, eu acho assim que uma característica é a resiliência, sabe? A capacidade de enfrentar desafios. Eu acho que cada geração enfrenta desafios diferentes. E a resiliência ela está muito voltada também sobre superar problemas emocionais. E eu acho que nos tempos atuais que a gente vive, isso é um desafio para todo mundo, né? Todo mundo, eu vejo assim, acho que todo mundo ao meu redor literalmente sofre de depressão, de ansiedade, crise do pânico e uma série de problemas dessa natureza. Então, ser resiliente sempre, mesmo que sofra aquele problema, superar aquele problema e se tornar alguém melhor diante dessa situação. E para isso, eu acho que a gente tem que ter humildade, né, para aceitar coisas que a gente não pode, não consegue mudar e acreditar que o Senhor ele vai fazer sim a diferença na nossa vida mediante a essas coisas, né, a nossa perseverança, a nossa resiliência. Muito bem, perfeito, muito bom. É isso mesmo. Eu não vou nem acrescentar mais nenhuma palavra, porque você foi excelente nesse ponto. E você até adiantou já um pouquinho do que Helder Bala de comentar aqui também. Deixa eu ver quem pode ler para a gente. Cristiano, pode ler para nós? Consegue aí? Cristiano? O Cristiano não está nos ouvindo muito, eu acho. Vai lá, amor, contigo Eu vou ler agora. aqui, tá? Pode ler. É claro que nossos desafios são diferentes hoje, mas não menos rigorosos. Em vez de tumbas violentas, enfrentamos aqueles que constantemente procuram difamar. Em vez de sofrimento físico extremo e dificuldades, enfrentamos o abuso de álcool e drogas, a pornografia, todos os tipos de imundície, vulgaridade, ambição, desonestidade e apatia espiritual. Em vez de famílias serem arrancadas e expulsas de seus lares, vemos a família como instituição e até mesmo o divino compromisso do casamento serem atacados por grupos de pessoas que procuram definir o papel preeminente e divino da família na sociedade. Muito bem. Aí também está bem exemplificado a separação dos desafios, né? Como a Yasmin comentou, né? Então, a gente tem desafios. Não é que uns são leves e um é mais leve que o outro. Não, eles são diferentes, né? De épocas que estão sendo exigidas, como o Senhor fala, eu dou aquele, eu dou né, a aprovação, porque eu sei que essa geração é capaz de suportar, de enfrentar. E a mesma coisa, talvez se fosse inverso, talvez não, o negócio ia ficar um pouco ruim para cada época, né? Então o Senhor ele sabe muito bem o que ele faz aí. Quem poderia ler essa para nós? A gente conclui aqui essa parte. Alguém? Esta é uma excelente época para se viver, irmãos e irmãs. E depende de nós levarmos avante a rica tradição de compromisso devotado que foi a marca registrada das gerações passadas de santos dos últimos dias. Esta não é uma época para os espiritualmente fracos. Não podemos ter apenas uma retidão superficial,
nosso testemunho deve ser profundo, com raízes espirituais firmemente incrustadas na rocha da revelação. E devemos continuar a levar a obra à frente como povo do convênio, consagrado, com fé a cada passo, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare que a obra está concluída. Legal, né? Em 2008, Elder Ballard falou isso. E tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com nós agora, nossa geração, né? Nossa época também. Nossos dias agora. Então, nós somos essa geração. E o Senhor, ele conta. Agora, eu pergunto para vocês, a gente fechar aqui nossa lição de hoje. A gente entende que vocês já têm esse tesouro, vocês já encontraram o Evangelho. Ele é o tesouro que vai levar vocês para, né, algo muito mais elevado do que vocês estão vivenciando neste mundo. Mas eu pergunto para vocês, né, o que eu e vocês precisamos continuar fazendo, sinceramente, para que essas raízes que foi citada aí, eu falo mais, essas raízes eu quero me referir ao testemunho individual de cada um de nós. Porque hoje, nesses últimos dias, é isso que está contando, sabe? Até onde as nossas raízes elas estão profundas. O que eu e vocês, sinceramente, se te fosse dar um conselho um para outro aqui, qual seria esse conselho? Por exemplo, a Jéssica daria um conselho para a Juliane, o Amon daria um conselho para mim. O que seriam esses conselhos? Vamos pensar agora, bem em cima da hora? Mesmo a gente não conhecendo, talvez, profundamente A um ou outro. gente teve aqui recentemente Elder Gong, né? Que foi presenciado com Elder Gong aqui em Belém. Excelente. E antes do Elder Gong, Elder Godoy, ele deixou algumas palavras que eu fiquei refletindo, sabe? Sobre a passagem do bastão, né? A gente tem alguns membros da igreja fiéis que nós meio que adoramos, né? Pô, olha o presidente tal, né? Foi presidente por 10 anos, estaca X, Y, é um membro fiel. Bispo tal lá com 60 anos, 65 anos, ainda é bispo, é um bispo fiel. Mas aqueles irmãos, eles foram, né, perseverantes, falando sobre resiliência na época deles. Então, eles passaram o bastão para a nossa época agora. Bem, Entendeu? Então, cabe a nós, a nossa época, entendeu? Levar avante, né, a obra do Senhor até ser concluída, né? Levar avante o evangelho, levar avante a, a, a porcentagem da família como um bem sagrado, levar avante o ensinamento para os nossos filhos, para os jovens que estão se batizando. Então, assim, o conselho que eu daria é agora é nossa vez. Tiveram a vez dos mais antigos, nos prepararam, agora é minha vez, então cabe a mim me fortalecer, frequentar o instituto, ler as escrituras, enfim, a gente sabe os meios, né? Não precisa criar a roda foi criada, tá aí já. Mas o conselho que eu daria, né, para nós aqui, agora é nossa vez. Cada um aqui tem um talento. Todos nós, o Senhor deu um talento, entendeu? Para nos abençoar e também abençoar o nosso próximo, né? Então, esse seria meu conselho, né? É a nossa vez de segurar o bastão. ou seja, amor, acabou aquela história, né? O bispo te chama, não, tem mais gente mais experiente que eu, bispo, não, ainda tenho que aproveitar. Não, acabou isso, né? Se o bispo chamou, o Acabou, Senhor está te acabou. chamando, o bastão é para você agora, né? Muito bem, gostei, muito bom. Tem um discurso que 2010 ou é 2008, é o da Bernard, que até hoje eu me lembro. Estava na missão, se não me engano. Ele fala o seguinte: será que estamos dormindo na restauração? Muito bem. Entendeu? Então, a gente, não estou preparado, não tenho tempo, tal. E assim, a profecia de Daniel está sendo cumprida. Cortará a pedra que enrolará e vai chegar no mundo. Com você ou sem você,
o evangelho vai adiante, Muito entendeu? bem. Com você ou sem você. Perfeito, perfeito, bom, obrigado. Poxa, ó, infelizmente o nosso tempo já está bem esgotado. Eu queria muito ouvi-los, tá? Eu vou publicar essa aula para aqueles que não conseguiram entrar hoje, para que eles possam dar uma revisada, né? Eu vou deixar lá, eu vou deixar no nosso grupo que vocês estão e vocês podem revisar, quiserem, né? Podem aproveitar e utilizar ela em outros momentos também. Eu vou finalizar aqui acho que no final é aqui. Tá. Fica aqui só com vocês para a gente encerrar. Mas eu queria agradecer muito, queria só prestar meu testemunho rapidamente, dizer que esse é o melhor momento, melhor fase que vocês estão presenciando e testemunhando. Sou muito grato, né? E eu quero dizer para vocês que quando essas aulas são preparadas, elas são pensadas em vocês. Eu tento mentalizar isso para que a gente consiga, eu possa ser, né, um momento que eu gosto de ser egoísta, porque eu preciso dessas experiências de vocês, dessas coisas que vocês têm de tão, sabe, tão refinado, que eu não consigo ouvir em outro lugar que não seja dentro de uma aula do Instituto. Então, a presença de vocês, quando vocês estão nas classes, essa troca de experiência, tudo pode acontecer. O Senhor ele prepara tanto a gente quando está preparando uma aula, quanto vocês que vão recepcionar. Então, a gente vai, uma hora, entrar no eixo, espírito com espírito. Então, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive agora de ouvir essas experiências, né? De todos vocês. Jael, Jasmin, Juliana, né? Vocês foram formidáveis. Muito obrigado. E a gente se encontra na terça-feira que vem. E eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.